Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, certo? Mais um colóquio aqui do nosso programa de pós-graduação em Engenharia Física. É com satisfação que nós recebemos o pesquisador Otávio José Bandeira Jovino Marques, certo? Otávio, ele nasceu em Recife, cursou aqui o curso de Engenharia de Materiais pela Federal, certo? Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e ele participou durante o programa durante sua graduação, do Programa de Formação de Recursos Humanos em Tecnologia de Equipamentos da Petrobras, certo? Com atuação no setor de petróleo, gás e combustíveis, pesquisando na área de materiais compósitos resistentes à corrosão e desgaste. Ele também participou, durante sua graduação, do Programa de Cooperação Internacional CAPES, Brafitec, certo? Tendo estudado no Departamento de Ciência dos Materiais na École Nationale Supérieure da Université de Mines em Nantes, certo? Na França. Ele recebeu o título de mestre em Ciências dos Materiais, né, pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele trabalhou no Laboratório de Calorimetria, Transporte e Magnetometria, Departamento de Física, da UFPE, e ele está no finalzinho do seu doutorado, já no Instituto de Illinois, Illinois Institute of Technology, em Illinois, naturalmente, né, nos Estados Unidos. Ele está trabalhando com armazenamento de energia, né, baterias de íons de lítio, sódio, e ele é um pesquisador ativo da Materials Research Collaborative Access Team, né, que na Advanced Photon Source do Argonne National Lab, certo? Onde desenvolve esses experimentos de absorção de raio-x, né, e desenvolve pesquisa, certamente, de fronteira, né, nessas áreas. Hoje nos dá a satisfação de ouvi-lo falar sobre, né, o tema de sua palestra é Operando XAS Study of High Entropy Oxidize in Lithium-Ion Batteries. Então, Otávio, sinta-se à vontade, certo? O título, ele deu uma ajustada aqui para melhor refletir o assunto do trabalho. Tá bom. A palavra é toda sua, Otávio. Fica à vontade. Agradecer primeiramente o convite, professor Holanda, sempre uma satisfação estar conversando com ele. Tive o prazer de conhecê-lo no mestrado no Departamento de Física na UFPE, depois um pouquinho de tempo aqui em Chicago, nos Estados Unidos. E para mim é uma felicidade enorme estar presente nesse trabalho na UFRPE. Sou de Recife, tenho minha formação, graduação e mestrado na UFPE, na instituição gêmea. Então, para mim é uma felicidade. Atualmente, eu estou no meu último doutorado. Eu trabalho como pesquisador assistente do Departamento de Física da minha universidade, Instituto de Tecnologia de Illinois, mas sou do programa de Ciência e Engenharia de Materiais. Nessa apresentação aqui, eu vou tentar dar uma pincelada nas 3 grandes áreas com que eu trabalho. Elas se relacionam entre si. Então, por não ser acessível a muita gente, o caso da espectroscopia de absorção de raio-x, por não ter muito contato com a técnica, com baterias de lítio, eu vou dar essa visão geral, vou mostrar como é que elas se conectam nesse trabalho. Primeiramente, o que é uma bateria de lítio? Né? Uma bateria de lítio, basicamente, você tem íons de lítio movendo entre 2 lados da bateria, né? Onde você, ao carregar a bateria, você transfere o lítio de um dos materiais, o cátodo, para o ânodo, processo de carregamento, quando você fornece uma carga externa de elétrons. Quando você tira esse teu
tua bateria da tomada e começa a usar o teu celular, o lítio ele tende a voltar automaticamente, normalmente, para o lado do cátodo, liberando elétrons para o teu sistema. É essa energia que tu está usando para usar o teu equipamento. Então, basicamente, cátodo e ânodo são dois eletrodos, dois materiais, um que tem um alto potencial de reação, normalmente é o cátodo, é o mais positivo, e um que tem um baixo potencial de reação, o ânodo. Outros componentes da bateria seriam o eletrólito, basicamente é um meio em que o lítio ele se move de um lado para o outro, e um separador, é uma membrana polimérica que evita o contato elétrico dos dois lados. Então, basicamente, você só tem lítio movendo dentro, íons, e os elétrons vão mover no teu circuito externo. É assim que tu armazena e libera energia do teu sistema. Por que eu estou explicando isso? Vai ser importante a gente entender como é que esses eletrodos funcionam. No meu caso, ânodo, como é que um ânodo funciona eletroquimicamente. E quais são os componentes da bateria? Porque para testar um ânodo, um material de ânodo numa bateria, eu tenho que construir a bateria no laboratório. Então, eu tenho que montar todo esse sisteminha aqui para poder fazer os testes dele. Fique à vontade para me interromper a qualquer momento. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade de me interromper. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Existem três grandes formas de reação de uma bateria. A primeira delas é a intercalação. Quando você carrega o teu material, você está colocando lítio dentro da estrutura. E esse lítio ele vai entrar nos interstícios dessa tua estrutura. Só vão intercalar. Dessa forma você tem reações de oxidação e redução de alguns dos teus componentes, normalmente metais de transição. Quando você descarrega, você remove o lítio ali dentro, a estrutura se mantém intacta, você tem novamente uma reação de oxidação. Libera elétrons ou absorve elétrons, carga ou descarga. Um segundo tipo de reação se chama reação de conversão. Nesse caso, imagina que você tem um óxido metálico, você tem óxido de cobalto. Quando você carrega, quando você coloca lítio na estrutura, o lítio ele vai roubar o oxigênio do teu metal, formando óxido de lítio, e vai deixar o teu metal sozinho lá com um centro metálico. Quando você descarrega, você tira lítio, o oxigênio volta para o teu metal, ele oxida, você libera elétrons, e você voltou ao teu estado inicial. O problema, vantagem, nesse caso, você consegue ter mais elétrons sendo reduzidos e oxidados no teu material, você consegue extrair mais elétrons e colocar mais elétrons nele. Desvantagem, você está destruindo totalmente a sua estrutura. Por que é importante mais elétrons ou menos? Basicamente, uma das formas de medir o quão bom o material é para uma bateria é quanto lítio ele consegue absorver, ele consegue armazenar. Então, aqui nesse caso, muito mais lítio que o primeiro. Terceiro caso é uma reação de liga, chamada Lowen, que virtualmente você está colocando lítio e ele está se misturando com aquele teu metal. Não é mais um caso de óxido, ou sulfeto, ou fluoreto. É só um metal que está recebendo quantidades virtualmente infinitas de lítio. Então você tem muito mais elétrons sendo liberados ou absorvidos na reação. Mas da mesma forma como a reação de conversão, esse teu material ele tende a inchar demais estruturalmente. Ele tende a ser pulverizado, ele tende a destruir toda a estrutura que ele tem. E numa bateria, a gente precisa de estabilidade estrutural. A gente precisa que o lítio entre e saia do material sem que ela se destrua. E aí você consegue colocar e tirar, carregar e descarregar por mais vezes. Uma reação simples para se ter uma ideia. No meu trabalho, nesse meu projeto, é uma reação de conversão. Eu trabalho com um óxido, em que eu coloco o lítio, se transforma em metal, eu retiro o lítio, se transforma no óxido novamente, eu tenho muito mais elétrons na minha reação. Teoricamente, minha bateria ela pode funcionar por um período maior de tempo. Basicamente, os dois primeiros parâmetros que você analisa numa bateria, em materiais de bateria, é o potencial da reação contra lítio, né, o potencial que o lítio consegue entrar e sair do teu material, e
Especificidade é capacidade específica, que é quanto lítio você coloca lá dentro. Então, como eu falei antes, cátodo e ânodo, cátodo tem um potencial maior, ânodo tem um potencial menor. Teoricamente, você tem que maximizar essa diferença de potencial para poder extrair mais energia da tua bateria, extrair mais trabalho, por exemplo. Então, a gente procura um cátodo que tenha o maior potencial possível e um ânodo que tenha um potencial mais baixo. Da mesma forma, o outro parâmetro é a capacidade específica. A gente tem que procurar elementos que tenham uma capacidade específica alta, mais lítio sendo armazenado dentro dele. Então, basicamente, simplificando, fazendo analogia simples, a gente consegue fornecer um trabalho por um maior período de tempo, quando a gente tem uma capacidade específica maior. Como vocês podem ver, o grafite, que é o material que é utilizado nos celulares hoje em dia, ele tem um potencial de redução bem baixo, um dos menores comparado com o lítio, mas também tem uma capacidade específica baixa. Então, a gente quer tentar aumentar uma vida útil de um carregamento da bateria. A gente tem que ir para esse lado mais à direita do teu gráfico, onde a gente consegue ter um armazenamento maior de lítio. E aí é que entram os metais de transição. Você consegue armazenar 2 ou 3 vezes mais lítio do que o teu material atual, eles vão durar 2 ou 3 vezes mais tempo. Simplesmente. O primeiro problema, a gente está aumentando o potencial da reação do teu ânodo, a gente está diminuindo a janela, então menos trabalho a gente consegue tirar dali de dentro, mas, por outro lado, maior a capacidade específica. Então, há uma balança, uma briga aí entre capacidade e voltagem da tua bateria que você consegue ajustar para os teus parâmetros. No meu caso, a gente está tentando analisar metais de transição, que basicamente se chamam baterias da próxima geração, eletrodos de nova geração de baterias. E que material é esse que você está olhando? É a segunda grande área, que é óxidos de alta entropia. A gente é acostumado a ter um óxido normal, um óxido de cobalto, um óxido de níquel, um óxido de cobre. Mas aqui em 2015, um tempo atrás, o pessoal começou a tentar descobrir o que acontecia quando a gente coloca uma grande quantidade de óxidos no mesmo local e faz a reação deles. Normalmente, uma estrutura, ela é estável quando tem uma entalpia de formação muito baixa. Quando a gente mistura 5 elementos químicos, por exemplo, ao mesmo tempo, a gente tem uma gama de estruturas que podem ter um ΔH bem baixo, e a gente tem aí uma grande mistura de fases estruturais. No entanto, a entropia do sistema, ela tem um papel nessa energia de Gibbs. Então, quando a gente adiciona 5 óxidos metálicos ao mesmo tempo, a gente consegue aumentar tanto a entropia que ela fica maior do que qualquer contribuição entálpica do teu sistema. Então, vamos dizer assim, a energia livre de Gibbs mais negativa, ao invés de estar vindo de uma entalpia de formação, ela passa a vir de uma entropia. Então, ao invés de ter um sistema complexo de estruturas de fases existindo ao mesmo tempo, tu consegue ter apenas uma simples estrutura como essa, que é a do NaCl. Nesse caso, só para vocês terem uma ideia, o oxigênio ele fica em uma posição atômica da tua estrutura, enquanto todos os outros metais estão aleatoriamente distribuídos na outra posição. Como vocês podem ver aqui, esse material ele foi testado em diversas temperaturas químicas, temperaturas de síntese química, e a partir que você aumentando essa temperatura, você sai de um sistema altamente complexo, você tem mais de uma estrutura ao mesmo tempo, esse sistema ele vai se estabilizando em algo mais simples, como a estrutura do NaCl. Temperatura, produto da entropia, você consegue controlar esse termo apenas com a quantidade de elementos que estão participando da reação química e com a temperatura da reação química. Por que 5? Descobriu-se que 5 é o mínimo de elementos que você precisa para entrar no regime de alta entropia. Menos que isso, formação entálpica vai ser favorecida em muitas fases, como vocês podem ver aqui nesse caso. Tirando um dos elementos químicos dessa reação, outras fases passam a aparecer no seu sistema. Você tem uma forma de segregação da tua estrutura. Não mencionei, mas esse material aqui, desse exemplo, é um óxido que é a mistura de
óxido de cobre, óxido de cobalto, óxido de níquel, óxido de magnésio, óxido de zinco. Complexo, mas por que estudar esse material em bateria? 4 anos atrás, 3 anos após o descobrimento do material, 2015, em 2018, testaram em uma bateria de lítio. E, para surpresa de todos, esse material ele se comportou melhor do que uma bateria só com óxido de cobalto, óxido de cobre, óxido de níquel, óxido de magnésio. É como se ele pegasse as vantagens de cada um deles, sobrepondo as desvantagens desses outros no teu sistema. Então, abre uma nova gama de design de materiais, que você consegue misturar diferentes elementos químicos, melhorando certas propriedades eletrônicas do teu material por meio de outro. É como se fosse uma dopagem, mas nesse caso, quando a gente está falando de mistura de 5 elementos químicos, isso é uma mistura equimolar. Eu tenho a mesma quantidade de cobre, cobalto, níquel, magnésio e zinco. Então, estou falando basicamente de 20% de cada um dentro da tua estrutura. E por que equimolar? É mais uma forma de maximizar o termo entrópico. O termo entrópico depende da quantidade de elementos químicos que tu está usando e também de quanto ele tem ali dentro. E equimolarmente, você tem um pico da tua entropia configuracional do sistema, maximizando tudo. Tá certo. O material funcionou, a gente tem uma nova estrutura, a gente tem um material na bateria que ele funcionou direito. Mas uma pergunta que ficou difícil de responder foi como ele funciona. Como é que esse material está funcionando dentro da bateria? Normalmente, quando você testa materiais, você isola sistemas, você isola elementos químicos e você consegue ver o que está acontecendo. Nesse caso, são 5 elementos químicos funcionando ao mesmo tempo. Como é que eu posso isolá-los? E para a gente consegue isolar essa influência de cada um dele por meio dessa técnica que se chama de espectroscopia de absorção de raio-x, que é a terceira grande área de pesquisa que eu trabalho. Então, basicamente, qualquer elemento químico ele é passível de absorção de raio-x. Você precisa excitar o elétron que se liga ao núcleo com a energia necessária para essa ligação atômica ser destruída. Esse é o processo de absorção. A energia que você precisa, a energia do raio-x que você precisa excitar esse elétron, ela é específica de cada elemento químico. Ela depende da quantidade de elétrons que você tem no seu material. Então, elementos diferentes vão absorver os raios-x em energias diferentes. Então, dessa forma, a gente consegue isolar elementos químicos dentro desse óxido de alta entropia. A gente consegue olhar apenas para o cobalto, apenas para o níquel, para o cobre, para o zinco. A gente consegue olhar diretamente como eles se comportam no teu material. E aí eu vou explicar mais na frente o que é que eu estou falando de comportamento. Mas antes, só uma olhada no processo de absorção. Então, como vocês sabem, isso é um efeito fotoelétrico. Você tem raio-x chegando no teu material. Esse elétron ele é emitido para o contínuo fotoelétron. Você tem um buraco. E depois um processo de decaimento. Esse decaimento natural do elétron de orbital mais alto emite raio-x com comprimento de onda específico. Ou também tem outro processo, Auger, que você pode usar também de emissão para analisar materiais. No nosso caso, a gente só está focando no processo de absorção e às vezes de emissão. Por quê? Você consegue fazer medidas de espectroscopia de absorção de raio-x, não só usando a absorção, mas também usando as ondas que são emitidas. Esses comprimentos de ondas têm energias específicas e a gente também, da mesma forma, a gente consegue isolar o comportamento individual de cada um deles. Tá. Mas como é que tu consegue tirar informação estrutural, consegue tirar informação eletrônica de um processo de absorção de raio-x? Primeiro, imaginem um átomo isolado. Quando você coloca raio-x de energia compatível à de ligação química, teu fotoelétron ele é emitido no contínuo. Se a gente não está falando de nenhum vizinho ao redor do teu material, o que acontece é a gente tem um pico de absorção, a energia está mudando aqui nesse eixo, a gente não tem nada acontecendo. Quando a gente chega nesse match de energia, binding energy, energia que se liga ao elétron ao núcleo, a gente tem um pico de absorção e depois um decaimento.
nenhum vizinho. É como se o fotoelétron ele se espalhasse para o contínuo livremente. Quando a gente está falando de um sólido, a gente tem átomos ao redor do teu átomo central. Então, esse fotoelétron emitido, ele não vai se propagar livremente. Ele vai começar a ser espalhados pelos teus átomos vizinhos da estrutura. Então, o que é que acontece? Você tem uma onda concêntrica sendo espalhada do teu átomo que absorveu o raio-x. Essa onda ela vai interagir com os teus átomos, teus vizinhos mais próximos, vão ser espalhadas e vão voltar para o teu centro. Então, basicamente, ao invés de uma onda sendo dissipada continuamente, a gente vai ter um processo de espalhamento, um processo de construção, destruição de ondas no teu material. E ao invés de a gente ter esse decaimento livre, a gente vai ter oscilações do decaimento. Essas oscilações de decaimento possuem informações estruturais do teu material. Uma analogia que eu sempre faço com o pessoal que está aprendendo pela primeira vez imagina que você tem um lago sem ondas perfeito com uma boia no centro. O processo de absorção e de emissão de um fotoeletrão contínuo é como se você empurrasse essa boia para baixo. Ao empurrar a boia, você vai ter ondas mecânicas de água sendo propagadas. A partir do momento que você coloca barcos ao redor da tua boia central, essas ondas vão interagir com esses barcos e vão começar a interferir uma na outra construtiva e destrutivamente. O grande tchan dessa técnica é que a gente consegue não só ver essa estrutura, a gente consegue calcular, por exemplo, quantos barcos tem ao redor da tua boia, o tipo de barco que está ao redor da tua boia e a distância desse barco. Então, a analogia para a gente consegue ver quantos átomos estão ao redor do teu átomo central, o átomo que absorveu o raio-x, quantos átomos, que tipo de átomo e a distância daquele átomo para o centro. Então, se a gente pensar de novo na reação de conversão, onde a gente tem um óxido metálico, em que o lítio rouba o oxigênio do metal, transformando isso apenas em um centro metálico durante o carregamento, e devolve o oxigênio para o metal durante o descarregamento, a gente consegue ver que a vizinhança ao redor desse metal está mudando. Então, primeiro a gente tem a vizinhança característica de oxigênios ao redor dele. A gente consegue descrever isso muito bem. Quando a gente tira o oxigênio na carga do material, os vizinhos passam a ser apenas outros metais. A distância vai mudar, o tipo de vizinho vai mudar e quantos vizinhos vão mudar. E isso é o que a gente usa para analisar quem está participando da reação eletroquímica. Basicamente, descobriu que esse material era muito bom para bateria, mas ninguém sabe o porquê nem como ele funcionava. E aqui a gente está usando essa mudança na estrutura local, mudança dos vizinhos mais próximos, para analisar individualmente diferentes metais que estão ali presentes ao mesmo tempo. Então, a partir desse processo de absorção, mais simplesmente a gente tem aqui a absorção por energia, nada acontece até a energia dar um match na energia de absorção, você tem um pico de absorção, e aí começa o decaimento por meio dessas oscilações. Essa primeira região é chamada de Xenis, que basicamente ela tem informação sobre a estrutura eletrônica do teu material. Quando o elétron é emitido para o contínuo, ele pode passar, às vezes, por alguns orbitais intermediários, que vai te dar uma ideia melhor da estrutura local dele. Depois disso, ele começa a interagir com os átomos vizinhos. E essas oscilações aqui, o XFs, e elas possuem informação estrutural. Essa informação que eu estava comentando agora há pouco. Tá, Otávio. E aí, como é que a gente subtrai, como é que a gente pega essa informação estrutural do teu material? Tem alguns passos, eles são bem definidos, que devem ser feitos. Primeiramente, a gente só subtrai o background. Basicamente, a gente subtrai da nossa curva, a curva de como o teu átomo ele estivesse isolado no contínuo. Então, a gente está extraindo dessa curva vermelha, né, a curva azul, que é apenas do átomo isolado. A gente passa a trabalhar também com vetor de onda ao invés de energia, e aí a gente tem apenas as oscilações que estão acontecendo nessa região do espectro de absorção.
a gente pode multiplicar esse espectro por um fator K, basicamente para aumentar, maximizar as oscilações de alta energia, fica mais fácil da gente capturar informação estrutural. E como a gente está falando de um processo de espalhamento, a gente está falando de uma onda que ela bate nos vizinhos, ela volta, ela interfere, a gente está falando basicamente de um somatório de ondas com comprimentos diferentes, comprimentos de ondas diferentes. Nada mais é que uma transformada de Fourier. Então a gente consegue pegar esse somatório de oscilações, que tem informação de todo mundo que está ao teu redor, e consegue extrair uma função radial de XFs, basicamente. Como é que eu leio esse gráfico? Esse gráfico é uma forma bem simples de tu ler esse somatório de ondas. Imagina que tua boia, teu átomo central que absorve o raio-x, ele está nessa posição zero inicial. Quando você se afasta dele, a gente tem picos de XFs, picos de espalhamento, que basicamente são regiões, são camadas de vizinhos mais próximos. Nesse caso, a gente tem uma camada de vizinho mais próximo, perto de 1,5 angstroms, mais ou menos, e depois disso tem outra camada mais afastada, 2,5 angstroms, que pode fazer parte de mais elementos diferentes, etc. Então, é uma medida, eu diria, nesse caso, visual. A gente está vendo como está a estrutura local, e a gente vai olhar para ela para ver como ela muda no caso de um óxido de alta entropia dentro de uma bateria. Título de informação, quando eu falo de camadas de átomos ao redor do atômico central, imagina que isso é um óxido de cobalto. Esse elemento central é um cobalto, você está excitando o elétron interno do cobalto com a energia necessária, processo de espalhamento nos teus vizinhos, e aí basicamente, primeira camada de vizinhos que estão mais próximos do teu átomo central, é essa primeira camada, esse primeiro pico do XFs. Segunda camada, a gente vai ter o segundo pico do XFs. E por aí vai. Não é uma informação direta. Isso não quer dizer primeira camada, segunda camada, terceira, quarta, quinta e por aí vai. Na verdade, isso são distâncias, são caminhos de espalhamento. Basicamente, é a distância que esse fotoelétron vai viajar até a camada mais próxima e voltar. Se tratando da primeira camada, a gente apenas tem uma distância de espalhamento bem rápida. Então, nesse caso, isso é a primeira camada de átomos ao redor do teu átomo central. Segunda camada, também, ela é bem rápida, bem perto. Então, essa distância, esse segundo caminho de propagação, ele é referente à tua segunda camada de átomos ao redor do átomo central. Mas como você pode ver, a partir de 3 angstroms mais ou menos, você consegue ter caminhos que ao invés de ser um espalhamento simples de bater e voltar, a gente pode ter um espalhamento múltiplo, como se a onda do fotoelétron batesse nesse primeiro vizinho, e cocheteasse no segundo e voltasse no terceiro. Ou bater no primeiro e voltar para o teu centro. Então essas distâncias começam a ser iguais, e a partir de 3 angstroms mais ou menos, você tem vários caminhos atuando aqui ao mesmo tempo. Mas no nosso caso, como a gente está vendo como os vizinhos mais próximos do teu átomo central estão mudando, a distância de 3 angstroms é mais do que suficiente para a gente ver essa diferença, essa mudança. Como a gente extrai aquele tipo de informação que foi mencionada, número de vizinhos mais próximos, distância e tipo, é por meio dessa equação, que é a equação de XFs, que nada mais é que espalhamento múltiplo de ondas ao teu material, onde a gente tem um fator do átomo, o tipo de átomo que a gente está usando, a distância que ele está do centro e quantos estão ao teu redor. Tem mais alguns parâmetros, como esse sigma, que é basicamente o fator de desordem estrutural, que a gente também pode medir quão desordenado esse teu sistema é. Tá certo? Isso conclui essa primeira parte de as 3 grandes áreas com qual eu trabalho. Bateria, óxido de entropia, absorção de raio-x. Como vocês podem ver, eu vou usar a absorção de raio-x para analisar como um óxido de alta entropia se comporta dentro da bateria no processo de carga e descarga. Ou seja, quando eu boto lítio e quando eu retiro lítio. Primeiro sistema, o sistema base seminal desse material,
que é magnésio, cobalto, níquel, cobre e zinco. É o óxido de magnésio, cobalto, níquel, cobre e zinco. E a preparação é bem simples. Eu misturei os pós-equimolares deles todos, fiz um pellet, sinterizei a alta temperatura. Como vocês podem ver, ao invés de uma mistura de elementos, uma mistura de fases, eu tenho apenas uma fase muito bem definida, que é a do NaCl, aí dentro. Para preparar a bateria, esse material passou por um segundo processo de ball milling, de moagem de alta energia, que é basicamente eu estou destruindo o meu pelletzinho em um pó nanoestruturado. Como vocês sabem, quando a gente está nesse nível nano, a gente consegue aumentar a reatividade do seu sistema. E numa bateria, ela vai funcionar bem melhor. Então a gente passa de um sistema completamente organizado para um pouco desorganizado, mas a estrutura é a mesma, mas ele é nanométrico, por esse enlargamento dos teus picos. Só para mostrar o pozinho que a gente está usando para a bateria e como os elementos químicos se distribuem dentro dele. Como vocês podem ver aqui, magnésio, cobre, cobalto, zinco e níquel, que estão compartilhando a mesma posição na estrutura atômica e completamente, aleatoriamente e muito bem distribuído. Esse é um dos segredos dos óxidos de alta entropia. Tá, como é que tu vai trabalhar isso numa bateria? A gente tem, como eu mencionei, a gente tem que construir uma bateria desse material. Eu botei esse ladinho aqui, fica bom de visualizar como essa bateria é feita. Também é importante que o processo que a gente está usando no laboratório basicamente é o mesmo que a indústria utiliza para construir baterias de lítio que você está usando aí no teu computador, no teu celular, no teu carro. Basicamente, você precisa misturar o teu material ativo, no meu caso o óxido de entropia, com um condutor de eletricidade. Como a gente tem uma reação, a gente tem íons e elétrons participando ao mesmo tempo da reação no eletrodo, a gente precisa de que ele seja um bom condutor iônico e um bom condutor elétrico. O material ativo, ele é o responsável pela condução iônica. O carbono é um aditivo responsável pela condução elétrica. E eles dois se ligam muito bem quando a gente usa um polímerozinho que vai basicamente conectar essas partículas de carbono com o teu material ativo. Então, o processo, você tem que dissolver o polímero em um solvente, adicionar os teus materiais, teu carbono, teu material ativo, numa proporção específica, misturar, criando esse líquido viscoso. E esse líquido a gente vai depositar em cima de um coletor de corrente. Que nada mais é um condutor metálico que vai distribuir os elétrons por todo eletrodo de forma uniforme quando está carregando e descarregando. No caso de ânodo, se usa cobre. Então eu vou depositar essa minha mistura em cima do cobre, eu vou secar, eu vou passar por um processo de calandra para melhorar a adesão entre os dois, e aí eu vou usar isso como um eletrodo final. No caso de uma bateria de lítio de laboratório, coin cell, como feito essa, eu corto uma circunferênciazinha, um círculozinho de 1 centímetro, mais ou menos, de diâmetro, e coloco dentro do meu sistema. Como vocês podem ver, o sistemazinho que eu estou preparando é o mesmo que eu citei no início. Por isso que eu mostrei aquele sketchzinho. Eu preciso de um eletrodo, ou cátodo, ou ânodo. Eu preciso de um eletrólito. Eu preciso de um separador para evitar o contato elétrico entre os dois. E eu preciso do contra-eletrodo. Pode ser o cátodo e um ânodo. Como aqui eu estou estudando apenas um eletrodo, um material, um ânodo, eu quero excluir a interferência do cátodo. Como é que a gente exclui a interferência do cátodo? A gente usa lítio, apenas uma folha de lítio como contra-eletrodo, que basicamente é o eletrodo de referência. Dessa forma, eu isolo tudo que está acontecendo no cátodo, eu estou tornando para o meu ânodo, porque eu estou usando o lítio do outro lado. Fecho todo o sistemazinho na forma de uma bateria, e aí eu posso usar para carregar e descarregar meu material. Medidas eletroquímicas básicas. A gente mede basicamente potencial e corrente elétrica que a gente está extraindo do material. Essa medida é importante para ver que a gente aqui basicamente está mudando o potencial nos terminais da bateria. Eu estou medindo corrente elétrica, quantos elétrons estão saindo ali dentro. E aí, como a gente passa por um processo de oxidação e redução, a carga e descarga, teoricamente eu tenho elétrons saindo do meu sistema
e entrando. Então, esses picos dessa curva cíclica, basicamente, são picos de redução e oxidação. É isso que eu estou medindo aqui. Se usa bastante para analisar o comportamento de baterias em sistemas mais simples. Nesse caso, eu estou com 5 metais que, teoricamente, estão participando da reação eletroquímica. Então, a influência desses 5 metais, elas estão embebidas dentro de um único pico. Eu não consigo separar essa influência entre eles apenas com a medida eletroquímica. Mas o motivo é que a gente corre um pouco para a medida estrutural, o XFs. Porque aí, como citando elétrons com energia específica de átomos específicos, eu consigo separar a influência de cada um do sistema. Carga e descarga. Aqui é a medida de ciclos que eu estou carregando e descarregando o meu material, nesse caso 300 ciclos, e estou vendo quanto lítio eu consigo colocar dentro dele e extrair. Nesse caso, por volta de 600 mAh per gram, é a unidade de armazenamento de lítio, e como eu mostrei, é basicamente 3 vezes mais alta do que o grafite que a gente usa no celular. O grafite ele teria nessa região, e aí eu estou conseguindo, com esse material, armazenar 3 vezes mais lítio. Se a gente olhasse apenas para os óxidos individuais, a gente não teria uma estabilidade de carga e descarga. Normalmente, óxido, quando você destrói a estrutura, a tua bateria falha. Então, a gente está falando de 100, 150 ciclos, o teu material morre. Nesse caso, a gente consegue ter uma capacidade específica muito alta, por um tempo muito maior, por muito mais ciclos, sem que nada aconteça. Ficar olhar isso por estrutura, mudança estrutural. Por que tu não se usa raio-x nesse tipo de sistema diretamente? Porque basicamente a estrutura de longo alcance ela é completamente destruída. Isso aqui é a minha estrutura inicial, NaCl, no material sem nenhuma carga e descarga. Eu tenho picos bem definidos de planos. Durante a primeira carga, essa estrutura já é completamente destruída. Quando eu boto lítio dentro. Descarga, eu tiro o lítio, eu formo uns novos pequenos clusters de óxido metálico com tamanho menor do que a resolução de um raio-x. Então, basicamente, não tenho nada, eu não tenho informação estrutural nesse tipo de reação. Por isso que a gente recorre, nesse caso, à espectroscopia de absorção de raio-x. Só para você ter uma ideia, o que a gente faz na medida, a gente carrega a nossa bateria até o potencial que a gente interessa. Por exemplo, ela começa o potencial inicial zero, não é zero, é pristino, ela sempre tem um estado inicial de carga que se chama, mas não tem lítio ainda, nunca reagiu. O que a gente faz é carregar ela totalmente, máximo de lítio que a gente coloca lá dentro, a gente para a bateria, a gente abre a bateria e extrai apenas o eletrodo que a gente quer olhar. Isso aqui é apenas aquele eletrodozinho, que é uma mistura do meu material ativo, do carbono, misturado com aquele polímero binder que se chama. O que eu fiz, a gente carregou e descarregou a bateria em diferentes potenciais, abriu, removeu o eletrodo e levou para o equipamento de absorção de raio-x. Esse é o sistema que a gente usa. Nesse caso, o nome da ex situ, que se chama, a gente remove o eletrodo e analisa ele pós a retirada da carga. E basicamente o que a gente tem uma fonte inicial de raio-x. O teu raio-x, o teu feixe de luz, ele vem por essa tubulação. Ele é medido, a energia inicial dele, que é a mesma que essa, interage com o teu sistema e aí você mede a energia final. É uma lei de Beer, basicamente. Beer's Law. É um logaritmo do transmitido sobre o incidente. E aí você consegue ter aquele gráfico de absorção. Sistema bastante diluídos, muito pouco material ali, a gente faz fluorescência, a gente faz uma medida de absorção de raio-x por meio da fluorescência dele, que é esse detector aqui. No meu caso, esses eletrodos têm menos que 1 miligrama, dividido entre material ativo, carbono e binder. Muito menos ainda de cada elemento específico. Então a gente fez por meio da fluorescência de raio-x também. A gente fez as duas medidas concomitantemente. E aí, como está esse resultado? O que é que esse resultado transmitiu para a gente?
A gente tem a absorção, a gente retraiu o background, transformou em espaço de onda, transformado em Fourier, e aqui está a forma visual da estrutura local do nosso material. Como vocês podem ver aqui, quem está ao redor do cobalto, do níquel, do cobre e do zinco? Magnésio. Magnésio, ele tem uma energia de absorção muito baixa, por volta de 1 kV, 1.2, 1.5 kV. Isso é menor do que a energia mínima que a gente tem no nosso equipamento. A gente só começa a 3 kV. Então, está abaixo da captabilidade da nossa beamline. A gente não pode, nesse caso, ver como é que a estrutura local do magnésio se comporta. Para nossa sorte, o magnésio ele não reage com lítio. Então, se você pegar óxido de magnésio e tentar colocar lítio na estrutura, o lítio não vai entrar. Então, ele é virtualmente neutro, ele é inerte nessa reação. Então, de certa forma, a gente consegue ignorar a participação dele para essa primeira análise de armazenamento de energia. Lembrando da reação de conversão, eu tenho um óxido, um metal de transição. Ao adicionar lítio e elétrons na carga, eu vou metalizar, eu vou reduzir apenas para o centro metálico, formando óxido de lítio. Ou seja, inicialmente, eu tenho uma estrutura pristine de NaCl, que é caracterizada por 2 picos até aqui 3,5 angstroms. O primeiro pico, ele é referente a essa primeira camada de oxigênio ao redor, nesse caso, cobalto. Vocês podem ver aqui, octaédrico, 6 oxigênios. É esse referente a esse pico aqui. Segundo pico, preto, é a segunda camada de metais que eu tenho ao redor do meu átomo central. São 12 metais, que é referente a esse segundo pico. Aqui, pessoal, só estou falando da estrutura pristine, sem lítio dentro ainda. Então, a assinatura ela é perfeita para a estrutura NaCl, para o cobalto, para o níquel, para o cobre e para o zinco. Todos eles estão em posições octaédricas, estão compartilhando a mesma posição sobre toda a estrutura, como se eu tivesse uma bela homogeneização desse elemento químico naquele espaço. O que acontece quando eu coloco lítio? Eu estou destruindo, eu estou roubando o oxigênio do NaCl. Estou destruindo esse primeiro pico, transformando apenas em metálico. E como vocês podem ver aqui, na linha vermelha, primeira litiação é o que acontece. Óxido sendo transformado em apenas metal. Esse pico nessa posição é uma assinatura de apenas um metal. Isso acontece para o cobalto, para o níquel, para o cobre. Destrui totalmente, transformando isso no metal. No caso do zinco, esse óxido não é destruído totalmente, mas um pouco do zinco ele é criado. A gente tem um shift, uma mudança de posição desse óxido. Na verdade, o zinco ele é reduzido completamente ao estado metálico, como o níquel, o cobalto e o cobre. Só que como eu estou fazendo medida ex situ, a gente percebeu que o zinco está se reoxidando naturalmente quando a gente extrai ele da bateria. Então é muito difícil capturar o zinco no seu estado mais carregado possível, que seria metálico. Então basicamente a gente focou nesse primeiro trabalho, cobalto, níquel e cobre. Tirando o lítio, o que acontece? A gente volta para um estado de óxido, o metal é oxidado, a gente espera que essa camada, que essa ligação, essa camada volte a ser de oxigênio, ela reapareça. Curva azul, cobalto, a gente tem o retorno da camada de oxigênio. Níquel, retorno parcial da camada de oxigênio. Cobre, não há o retorno da camada de oxigênio. Mas zinco, sim. Zinco há o retorno total. Apesar da gente não conseguir enxergar no estado reduzido metálico 100%, no oxidado, no descarregado, a gente consegue. Ele volta a ser completamente um óxido. Ou seja, a gente está vendo que o cobalto ele é muito ativo, ele está sendo transformado em metal e voltando para óxido, ele faz essa reação muito bem. O zinco faz essa reação parcialmente. Foi completamente metálico e só volta um pouco para o estado de óxido. O cobre, por outro lado, só está indo para o estado metálico e nunca está voltando para o estado de óxido. Ou seja, a primeira reação não volta ao normal, ele para de contribuir com elétrons na carga e descarga. E o zinco, apesar da gente não estar conseguindo ver o estado mais carregado,
a gente está vendo que há, sim, uma redução e que ele também está contribuindo para a estrutura. E o que a gente fez a partir daí? A gente usou aquela equação de XFs para calcular o número de vizinhos, a distância desses vizinhos e quem são esses vizinhos e o que está acontecendo durante vários ciclos de carga e descarga. Litiação, de litiação, litiação, de litiação. Inicialmente, dois modelos que eu fiz essa modelagem matemática do meu XFs. Eu estou dizendo que aqui dentro eu tenho uma influência, tenho uma ligação de óxido, mas também eu tenho uma ligação de metal, né? Como a gente pode ver, a ligação de óxido e a ligação de metal. E a gente vai ver como é que a ligação de óxido desaparece, quando a de metal muda, e a gente consegue rastrear esse comportamento. Inicialmente, 6 vizinhos mais próximos, a gente está numa posição octaédrica, tá certo? Que é completamente destruída durante a primeira litiação. A gente vem de 6 vizinhos para quase nenhum oxigênio aqui dentro. Quando a gente delitia, quando a gente tira o lítio, o óxido está voltando, a ligação centro de absorção, oxigênio está voltando. Se a gente olhar para a ligação metálica, ela também está acontecendo. Durante a primeira litiação, quando tudo é metálico, eu tenho bastante vizinho ao redor do meu átomo central, que são metais. Quando eu tiro o lítio, esses metais eles voltam para um estado oxidado, ou seja, eu diminuo a quantidade de vizinhos metálicos que eu tenho ao redor dele. E essa mudança, como vocês podem ver, de número de vizinhos mais próximos, eu consigo ter uma ideia de atividade eletroquímica de cada elemento dentro da minha bateria. Nesse caso, cobalto muda bastante de um para o outro, N muda bastante, cobalto é bem ativo. Níquel muda menos que cobalto inicialmente, durante 100 ciclos, após 100 ciclos, está mais ativo, mas em 300 ciclos ele para totalmente sua atividade, não tem mais nenhuma ligação de níquel-oxigênio, ou seja, o níquel passa a ser completamente metálico, feito o cobre. Cobre, depois da primeira reação, não há mais nenhuma ligação com oxigênio. O cobre se torna totalmente metálico, que é o que a gente pode ver aqui, apenas uma ligação metálica. E o zinco sempre está voltando para o mesmo estado tetraédrico, mesmo após 300 ciclos. No entanto, a gente não consegue ver o que é que está acontecendo ele no estado carregado, onde a gente teria uma ligação zinco-metal. Dessa forma, a gente consegue analisar esse processo de reação eletroquímica. Depois de 300 ciclos, como eu mencionei, a atividade ela diminui, mas é basicamente o que a gente viu naquele gráfico de ciclos por capacidade específica. A gente tem um pico e a gente começa a reduzir a capacidade específica. A gente consegue reduzir a quantidade de lítio que a gente está usando, que basicamente estão perdendo capacidade específica após 300 ciclos. No entanto, continua funcionando. Essa é só uma comparaçãozinha da estrutura local, né, antes da transformada de Fourier, em que a gente consegue comparar mais ou menos com níquel perfeito, cobalto perfeito, cobre perfeito metálico, com o que a gente está vendo aqui dentro. E a gente consegue ver que o cobre e o níquel, ele tem esse desvio da posição perfeita, que é o pontilhado. Significa que não são centros apenas de cobre, mas que é uma mistura de cobre e níquel com outros elementos químicos. O cobalto, há uma semelhança local de posição dos picos, que diz basicamente, não, esses dois podem estar misturados entre si, mas o cobalto ele está isolado em outro centro. A intensidade dessa curva basicamente reflete a quantidade de vizinhos mais próximos comparado ao ideal. O ideal, 12 vizinhos mais próximos, nesses casos temos menos que 12 vizinhos. Isso quer dizer que a gente tem pequenos clusters metálicos, nanoclusters. Cobalto, menor ainda. Para que a gente tenha essa ideia? Para a gente ter mais ou menos uma modelagem, a gente tem um modelo de como a reação está acontecendo. Como vocês podem ver aqui, é um modelo pitoresco, inicialmente estrutura de NaCl, onde o oxigênio
são os átomos pretos aqui da reação, enquanto os outros 5 elementos químicos estão aleatoriamente distribuídos na outra posição da tua estrutura atômica. Durante a primeira reação, os metais eles vão se aglomerar em centros metálicos, né, que pode ter uma junção de cobre, níquel, cobalto e zinco, mais o óxido de lítio. Essa estrutura aqui de fora é o óxido de magnésio, que, teoricamente, trabalha como uma rede que evita o crescimento desses centros metálicos. Durante a descarga, quando eu retiro o lítio, a camada de óxido de lítio desaparece, os centros metálicos diminuem, porque que basicamente viram só cobre, e cobalto, níquel e zinco, eles voltam de novo para a tua estrutura, para essa rede de oxigênio que faz junto com o magnésio. Essa é mais ou menos a visão pitoresca de como essa reação está acontecendo. Essa rede é totalmente desordenada, por isso que a gente não tem nenhuma ordem de longo alcance, a gente não consegue detectar essa mudança por raio-x, mas a gente consegue por X-Fs, porque a gente está falando de ligações muito próximas, primeiros 3, 4 angstroms apenas. Eu teria uma segunda etapa desse projeto para mostrar, mas eu acho que o tempo está acabando, então eu posso dar uma pincelada só. Sabendo que o cobre ele é nativo aqui na tua estrutura, o que é que a gente fez? E se a gente tirar o cobre, o que acontece com o teu material? A gente vai conseguir produzir apenas uma estrutura single phase, a gente está diminuindo a entropia. Tá, conseguimos. Mas como a bateria se comporta? Primeiro teste. Segundo, magnésio. A gente não consegue ver magnésio. Mas se a gente tirar magnésio, como é que a tua estrutura se comporta? Primeiro, consegue fazer uma única fase? Sim. Mesmo reduzindo a entropia. Como ela se comporta? Dando uma olhadinha rápida aqui, cobre é como se fosse um metal morto ali dentro do teu material. Ele não está fazendo nenhuma reação. Então, quando a gente tirou o cobre, basicamente a gente tirou esse peso inerte aí dentro. O que aconteceu? A gente aumentou a capacidade específica. A gente tem mais cobre, ou a gente tem mais cobalto, a gente tem mais níquel, mais zinco. A gente consegue armazenar mais lítio. E magnésio? Magnésio, supostamente, ele funciona como uma rede de óxido que vai segurar o crescimento desses clusters durante a reação de litiação e vai evitar que tua estrutura se destrua. Evitando que a estrutura se destrua, você consegue ter uma estabilidade maior de cargas e descargas nos ciclos. Foi o que a gente viu naquele gráfico inicial. Se eu tirar magnésio, o que acontece? A gente tem uma diminuição rápida da capacidade específica do teu material com os ciclos. Ou seja, realmente o magnésio ele está funcionando de alguma forma para manter a estabilidade do teu material, manter a estrutura intacta, mesmo que seja essa estrutura sem organização de longo alcance. Então, como a gente está vendo aqui, o magnésio ele é inerte na reação, mas ele mantém a tua estrutura. A gente pegou essa parte do magnésio que mantém a estrutura bem feita. Níquel, cobalto e zinco, ele absorve muito, ele consegue armazenar muito lítio. Se mantendo só esses três, a gente consegue aumentar o poder de armazenamento de energia da tua bateria. Cobalto, nesse caso, não está agindo na tua reação. Ele não está fazendo nada no primeiro processo. Então, a gente pode tirar cobre. Então, uma grande área dos óxidos da entropia é essa capacidade de fazer o design de propriedades eletrônicas de acordo com os elementos químicos que estão ali dentro. Só que é muito mais forte, essa mudança é muito mais difícil, não mais difícil, mas mais forte, porque a gente tem mais daquele metal, ao invés de apenas uma dopagenzinha de alguns % de dopante. E aí, nesse processo, como a medida ex situ, ela tem problemas, já que a gente remove o eletrodo, a gente coloca contato com ar, reage, não reage. Eu passei a fazer medidas in situ desses sistemas e olhar a estrutura local mudando a cada minuto em cada elemento. Então, a gente passa a usar essas baterias aqui, ao invés de uma bateria de coin cell. Acho que basicamente é feita do mesmo jeito, mas tem uma janelinha para que o raio-x passe. E aí, o segundo projeto, que aí eu não vou ter tempo de mostrar para vocês, é como a estrutura local ela muda
na carga e a descarga por minuto. A gente consegue fazer esse rastreamento. Mas, devido ao tempo, não vou conseguir mostrar aqui para vocês. Mas, Otávio, você tem tempo suficiente para mostrar. Fique tem um tranquilo. tempinho? Tá bom. Pronto. Nesse caso, então, eu já fui direto. Tá aqui meu sisteminha. Como vocês podem ver, é a nossa segunda beamline. Ela é bem maior do que a primeira. A gente tem um raio-x vindo aqui por essa região. Tem o primeiro detector inicial, o segundo final e um detectorzinho de fluorescência aqui no meio. E o meu sistema, ele tá aqui. Medida de transmissão e fluorescência ao mesmo tempo de novo, a cada minuto. Só para simplificar o processo, eu estou olhando apenas para o final da reação de dois sistemas. Aqui, pronto. Estou testando, estou comparando o meu ex situ, que eu fiz primeiro, com o material sem magnésio e com o material sem cobre. Dois materiais diferentes. Estou olhando 3 materiais. Como a estrutura local se comporta. Basicamente, ela se comporta da mesma forma. Inicialmente, 2 camadas em todos. Nesse caso, vamos focar cobalto, níquel e zinco. 2 camadas, que é a assinatura de uma estrutura de NaCl inicialmente, tanto para a amostra sem magnésio quanto a amostra sem cobre, em que ela é destruída durante o primeiro processo de litiação. Vocês podem ver o cobalto, ele vira metálico, o níquel, ele vira metálico, e o zinco, que a gente não conseguia ver antes por conta da oxidação natural do processo, ele passa a virar metálico. Então, sim, o zinco ele também é ativo nessa reação. Quando a gente tira... no caso do cobre, esse ombrinho aqui e esse início aqui quer dizer que a reação ela não é completa. Então, quando eu tiro cobre, o material não reage completamente. Apesar de ter uma capacidade maior, o material não está reagindo completamente. Acho que com o processo de carga e descarga por uns 5 ciclos, ele vai passar a reagir totalmente. Mas as assinaturas são bem parecidas. Durante a litiação, se torna completamente metálico. De litiação, quando eu tiro o lítio, a camada de oxigênio volta para o cobre, volta para o níquel e volta totalmente para o zinco. Nesse caso, o zinco é muito mais ativo que os outros dois, para a amostra sem magnésio na estrutura. A de cobre se comporta similarmente. Quando eu tiro, que é a curva azul, eu tenho um pouco de cobalto voltando, nenhum níquel voltando, mas bastante zinco voltando. O que isso quer dizer? Quando eu tirei o cobre, a reação não só não passa a ser completa, mas como o lítio assume a posição do cobre, o lítio ele deixa de ser ativo, ele fica completamente metálico, que é o que a gente está vendo no processo de dilitiação, de tirar o lítio. Quando eu coloco o lítio novamente, basicamente tudo volta para a primeira posição de litiação. Para o material sem magnésio, volta exatamente basicamente para a mesma posição. No material sem cobre, um pouco maior o pico metálico. O que quer dizer, esse material ele está funcionando mais, ele está ficando mais ativo. Até o níquel está ficando mais ativo. Passei pelo mesmo processo de modelagem matemática dessa estrutura para saber como é que isso está mudando. Nesse caso, como a gente tem uma mudança forte de todos os XFs em toda a estrutura local, eu fiz esse fit, o mesmo fit, e extraí o mesmo tipo de informação. A gente consegue agora ver que não só cobre, níquel e zinco estão mudando, mas o quão muda. Então, se você olhar aqui, primeira reação, basicamente todo o oxigênio vai embora, muito pouco, mas quando o lítio sai, todo o oxigênio volta. E volta muito mais forte para o zinco do que para o cobre, para o níquel e para o zinco, para o cobalto, para o níquel e para o cobre. Otávio, o que são esses 2 pontos aqui? Inicialmente a estrutura é octaédrica, devia ser 6 o número de vizinhos. Tá, ela é 6 para cobalto, níquel, zinco, mas também é 6 para o cobre. Só que no cobre a gente tem uma distorção. A gente tem uma distorção de John Teller. Basicamente,
o octaedro não é perfeito, é equidistante. Ele é mais alongado em uma direção. Então, a gente tem 4 átomos de oxigênio coplanares e 2 um pouco de torcido. Mas, no final, ela é octaédrica. E a gente consegue fazer esse track do que está acontecendo no material. E a gente passou a ver que a gente consegue tunar a propriedade química dele. Que não só a propriedade eletroquímica está mudando, quanto ele absorve, quanto ele armazena lítio, ou como ela se comporta, funciona mais ciclos, como também a estrutura local. Nesse caso, quando você tira o cobre, o níquel perde a reatividade, o teu eletrodo perde a reatividade, a reação não é completa no início. O zinco ele passa a ser ativo, menos ativo. E basicamente o que é isso que a gente está trabalhando, é isso que eu estou fazendo. Analisando como o mecanismo de reação eletroquímica a partir da mudança local por meio de espectroscopia de absorção de raio-x. Então, dessa forma que eu concluo para vocês essa apresentação. Esses são os primeiros 2 projetos do meu doutorado, em que a gente, pela primeira vez, a gente está dizendo como essa reação aconteceu. E depois disso, eu comecei a brincar com outros elementos químicos, outras estruturas e outras reações. Intercalação, Aloy, dióxidos de alta entropia em baterias de lítio. E aí um agradecimento final aos colaborações que eu faço. Minha universidade, Oregon National Lab, MRCAT é o nosso setor de espectroscopia de absorção de raio-x e esse é o nosso grande grupo de pesquisa no Illinois Tech. Obrigado pela atenção de vocês. Fico feliz em responder qualquer pergunta que vocês tenham aí no processo. Então, pessoal, tudo bem? Otávio, excelente palestra. Alguma pergunta? Vou olhar aqui se tem alguma pergunta no chat. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Fiquem à vontade, pessoal. Deixa eu comentar, então, Holanda. Muito bom, Otávio. Embora a gente diminui um pouco nossa ignorância, mas fica... Não... deixa eu fazer, então, uma pergunta que a gente se permite, quando é completamente ignorante, é fácil. Você trabalha... tipicamente essa indústria, né, essa linha de pesquisa com essas baterias com alcalinos, eu sempre me pergunto, e por que não com outro alcalino? Por que não com... O que é que você diria trabalhar com... Existe essa indústria. Ela é bem parecida. Uma bateria de sódio, ela funciona exatamente como um lítio, só que a tua fonte... Ao invés de ter lítio, tem sódio dentro. Primeiro problema, o sódio é maior, é mais pesado que o lítio. Então, você diminui a quantidade de energia que você consegue armazenar. Então, o sistema fica mais pesado. Então, se tu quiser fazer pensa na bateria que dá a mesma energia que uma bateria de lítio, feita de sódio, ela precisa ser 2 vezes maior. Você perde um pouco do interesse para aplicações dinâmicas, como um celular ou um carro. Você não quer um carro com bateria maior do que já é, ou um celular maior por causa da tua bateria. Apesar do que o sódio é muito mais barato e muito mais disponível. Por isso que há essa área para sódio. Mas ao invés de sistemas dinâmicos, você trabalha com sistemas estáticos. Então imagina você tem uma usina eólica ou uma solar. Você tem grandes sistemas você pode ter grandes sistemas de bateria de sódio parados, então o tamanho não é um problema, barato, em que você consegue armazenar energia da mesma forma e liberar, vamos dizer assim, em picos de energia, 6 horas da tarde. Em vez de você ter aquele pico de energia que o povo está usando em casa, a conta de luz aumenta à noite, você consegue liberar energia desse sistema que você armazenou, eólica ou solar, e diminuir o preço total de energia, por exemplo. Também estão tentando com potássio, também estão tentando com magnésio, da mesma forma. Magnésio, ao invés de só um elétron de redução, porque o lítio só consegue fazer uma redução, você tem 2 elétrons disponíveis na reação. Então você consegue aumentar quanto você armazena. Mas, de novo, é mais pesado, é maior. Então, não só
tem que ser maior, mas se você pensar no ponto de vista estrutura, você destrói tua estrutura cristalina mais fácil. Destruindo tua estrutura cristalina mais fácil, a bateria falha mais rápido. Por isso que o lítio é tão famoso, é tão bom. Ele é leve, ele é pequeno comparado aos outros, ele consegue entrar e sair sem destruir muito. Mas sim, são áreas que há muita pesquisa hoje em dia com baterias com outros elementos químicos. Excelente, Otávio. Fiquei menos ignorante. E aí, se você for lá, aí eu exagero, né? Porque eu não sou da área, posso exagero e vou lá para o césio pesadão e tal, mais fácil de ionizar, aí não. Aí eu exagero. Basicamente, vai se ligar muito fácil com oxigênio, talvez você não consiga tirar ele depois. Além do que é muito pesado. Então, se tu pensar em diferença de potencial eletroquímico, vai ser muito difícil empurrar o césio do cátodo para o ânodo. Você precisa de um algozinho mais leve, mais móvel, habilidade mais alta, o lítio. Tá bom. Então, deixa eu exagerar para o outro lado. E se eu pegar um hidrogênio... Hidrogênio, você não consegue fazer nenhuma reação com hidrogênio, mas o que se faz próximo é o enxofre. O enxofre é tão leve quanto existem baterias de lítio e enxofre. Elas reagem muito bem juntos. Você consegue fazer sistemas de lítio e enxofre que também existe, é comercial já, inclusive, mas funciona um pouco diferente. A reação ela já muda um pouco. Mas esses exageros são apenas licenças poéticas da ciência, do processo científico. Ô, Otávio, eu posso ficar aqui, a gente fica a tarde toda aqui, eu tenho essas perguntas aí, eu teria um bocado de loucuras a provocar você, eu sei que você iria responder bem, mas deixa eu então fazer uma perguntinha mais consequente. Eu entendi que tu estás fazendo teu doutorado aí em Illinois, não é isso? E fez um passeio na França, foi isso, Otávio? Durante a minha graduação em Engenharia de Materiais na UFPE, eu participei do programa Braftec. Certo. Na época era o professor Edmilson da Geologia, era o coordenador, então eu passei 1 ano e meio na França. Eu fiz 1 ano de universidade, trabalhei com materiais lá, e 6 meses de estágio. Que aí, para quem lembra, era o Sem Fronteiras. Era o programa Braftec, mas ele estava sendo englobado pelo Sem Fronteiras. Eu passei esse 1 ano e meiozinho da minha graduação, voltei, me formei em engenharia, e aí entrei no mestrado em ciência de materiais no departamento de física. Desenvolvi na física a minha pesquisa com o professor Fernando Machado. Mas sim. E agora estou aqui em Chicago, doutorado, pós o mestrado, vim para Chicago, trabalho no Instituto de Tecnologia de Illinois e no Laboratório Nacional, onde eu desenvolvo essa parte de espectroscopia de absorção de raio-x. Très bien. E o retorno para o Brasil, Otávio, como é que fica? Retorno é planejado, mas assim, eu estava conversando com a Holanda sobre isso. Eu quero pegar um pedágiozinho aqui no Laboratório Nacional, pegar uma canja, dizer assim. Sair um pouco dessa experiência de apenas estudante, trabalhar um pouco como pesquisador, como pós-doc em algum departamento aqui dentro. Mas o Brasil, assim, para grande parte dos brasileiros, apesar da gente ter todo esse problema da ciência e falta de investimento, é um sonho para grande parte dos brasileiros que eu conheço aqui, que não são poucos. A gente tem muito brasileiro aqui em Chicago, no Oregon, no Laboratório Nacional, desenvolvendo muita pesquisa boa. Mas sim, é uma porta que todo mundo aqui tem interesse. Venha nos visitar. Primeira oportunidade, venha visitar aí, montando. Todo final de ano, né, Holanda? Normalmente eu volto ali para dar uma passadinha no departamento de física, vou visitar o professor Fernando, o professor Antônio Azevedo, o professor Sérgio, tomar um cafezinho no Magneto Café. Pronto, aí, tendo uma oportunidade, Holanda, você que vai visitar o nosso novo campus, em breve a gente convida Otávio quando ele vier. Então, eu vou parar por aqui, Otávio, e só cumprimentar e maravilha de trabalho de linha de pesquisa. Obrigado. Muito bem, pessoal. Alguma outra pergunta, comentário? Se não temos, Otávio,
Às vezes o assunto é complexo, são áreas bem diferentes, mas como... É verdade. Mas a riqueza é essa. A gente não entende tudo e tal, mas fica com essa cultura, o objetivo é esse. Quando eu cheguei 4 anos atrás, eu não entendia de bateria, nem de óxido de alta entropia, nem de absorção de raio-x. Nenhum dos três. Paraquedista. Caí, pá, sem saber de nada. Então, só... O processo demorou mais um pouquinho. Perfeito. E o Argua é um excelente laboratório, assim como o Instituto de Tecnologia de Illinois, né? Então, são instituições muito boas, uma estrutura enorme. É uma experiência muito grande. Muito bem, Otávio. Sempre uma satisfação ouvi-lo falar. Muito obrigado por aceitar o convite aqui. O nosso convite, como o professor Iar comentou, fica aberto aqui. Eu sei que você vai vir nos visitar. Se não vier, eu vou lhe pegar e trazer aqui de qualquer jeito. Certo? Grande abraço. Abraço para vocês. Nos vemos. Obrigado pelo convite. Sempre uma satisfação estar podendo falar um pouquinho aí mostrando o projeto da gente, ainda mais para Pernambuco. Aí é uma satisfação. Otávio, então, uma última perguntinha mais política científica aí. Você conhece alguns grupos aqui no Brasil? Como é que está esse desenvolvimento de bateria de lítios, no Nordeste particularmente? O que é que muito tem? Pouco. O que a gente consegue, o foco nessa área é muito São Paulo. São Paulo tem um investimento muito alto em ciência. Então, os grupos de mais destaque... Nordeste, viu, Holanda? Nós temos que fazer essa correção, hein? Grupos de destaque nessa área normalmente são de São Paulo, no Sudeste. Super estratégico e você tem 0 aqui, né? Então, convite. Potencial enorme. Como eu disse, baterias estacionárias, eólica ou fazendas solares, o Nordeste hoje em dia é um grande centro de produção das duas. Não sei se o Holanda falou, mas no nosso campus está previsto coletores solares então tem lá no design, a gente manda para ele, Holanda, a foto lá, o videozinho do campus. Já pode adicionar um sistema de armazenamento de energia, uma bateria. Exatamente. E aí se coloca uma eólica, tem muito espaço, é um campus maravilhoso. Maravilhoso mesmo, Otávio. De uma estrutura de dar inveja, viu? Só falta terminar, mas... Só falta terminar. Passo de cada vez. Mas vai chegar lá. Tá bom. É o tempo que você termina o pós-doc e volta. Perfeito. Tá certo. Abração, Holanda. Obrigado novamente pelo convite. É sempre uma felicidade. Tá bom? Obrigado. Temos uma pergunta, Diego. Sinta-se à vontade, Diego. Pode abrir o áudio aí. Diego, por favor. Ou escrever no chat. Diego, ou só levantou a mão para dar. Não entendi. Foi só umas palminhas. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Diego? O Diego, da Unila. Parabéns, Otávio, pelo trabalho. Nossa, achei muito bacana mesmo. Bem completa, assim, muita coisa. Vocês entraram em detalhe analisando a sua célula, muito bom. A minha dúvida é sobre a parte que você falou das simulações que vocês fizeram. Queria entender um pouco mais sobre como que fizeram exatamente, como chegaram a esses resultados lá. Deixa eu achar. Opa. Esse processo de espalhamento múltiplo do fotoelétron emitido, ele foi muito bem descrito matematicamente há umas 3 décadas atrás. E, basicamente, ele é um somatório dessas ondas espalhadas refletindo em centros em que você tem parâmetros do átomo que tem ali dentro, certo? Você tem distâncias, número de átomos, desordem atômica e fator de onda, o shift de onda. Então, basicamente, se a gente colocar o tipo de elemento químico que a gente sabe que está ao teu redor, oxigênio mais ou menos, a gente consegue, só preenchendo esse espaço, eu diria,
a gente consegue extrair N, R e sigma, que é distância, número de vizinhos e desordem atômica. É uma modelagem simples, tem programas específicos para isso, que a gente basicamente faz o fit dessa curva aqui, usando uma equação desse tipo. Ah, legal. Então, isso aí, você fez a simulação e comparou também com a sua medida depois. É um fit da medida experimental, usando esse modelinho aqui matemático. Daí você tira aqueles outros coeficientes. Tá, Pois entendi. é. Mas também tem muita gente que trabalha só com simulação disso. Simula a estrutura local e quanto ela muda o modelo matemático. Cálculo de DFT. Nesse caso, eu estou medindo estrutura local, XFs, mas existem outras equações para a primeira região de absorção, que é a Xenes. Mas é um fit que eu estou fazendo do meu modelo experimental. Tá, entendi. Porque, por exemplo, para modelos padrões de difração, por exemplo, difração de raio-x, dá para também fazer os cálculos em base à sua célula unitária e tal, né? Sim. Daí, isso também eu não vi, se vocês fizeram, se foi de interesse fazer difração de raio-x mesmo também. Deixa eu mostrar a difração de raio-x. Também tem, né? Uhum. Essa é a difração de raio-x. Isso. Esse é o material inicial. Quando eu coloco a primeira carga de lítio dentro, a estrutura ela é completamente destruída. Isso. Eu não tenho mais pico de difração de raio-x. Então, então, nesse caso, raio-x para mim, ele não... dava muita informação. Ele funciona para me dizer de onde eu comecei. Ele funciona para dizer, essa é a minha estrutura inicial, NaCl, os elementos deveriam estar, não tenho nenhuma segregação de fase, mas depois disso eu não consegui extrair nenhuma informação estrutural a partir de um raio-x. Mas é muito usado para reação de intercalação, como eu comentei, em que a estrutura ela se mantém, o lítio entra e sai. Raio-x é uma técnica perfeita para isso. Muito utilizado. O que você acha que aconteceu? Por que desapareceram os picos? Foi para a formação dos filmes de passivação, alguma coisa assim? Ou o que você... Deixa eu chegar na reação. Tá, essa é a minha reação. Minha estrutura inicial tem uma ordem local. Quando eu coloco lítio, eu tiro o oxigênio dessa ordem local. Então eu estou destruindo minha estrutura completamente. Então o que eu estou virando? O metal, que é o azul, fica como se fossem centros metálicos aqui no meio, e o óxido de lítio ao teu redor. Outra estrutura completamente destruída. Quando eu tiro o lítio, o oxigênio volta, mas ele volta em pequenos clusters, eu diria. Pequenas partículas. Essas partículas são menores que a resolução de um raio-x. Aquela difração que eu te mostrei, ela é feita no síncrotron. Vocês então, fazem altíssima resolução. E mesmo assim a gente não conseguiu capturar nenhuma estrutura no teu material. A gente calculou, a gente estimou que esses tamanhos desses clusters metálicos é da ordem de 1 angstrom, nanômetro. 2 nanômetros, 1 nanômetro. Isso é bem menor do que a resolução de raio-x. Por isso que a gente não tem nenhuma imagem. Não consegue ver nada. Perfeito. Entendi. Valeu, Otávio, pela aclaração. Eu que agradeço. Realmente uma ciência de ponta, desde o início à utilização real para a sociedade, né? Muito bem. Muito legal, Otávio. Parabéns. Mais uma vez, nós agradecemos por você ter aceito o convite, certo? Deixamos aqui, reforço o convite do professor Auriar, para nos vir nos visitar, certo? Um grande abraço. Pessoal, Portas por hoje abertas, é só. Me mandem mensagens, peguem meu e-mail com a Holanda, podem mandar e-mail sobre pesquisa, sobre meu projeto, ou doutorado fora, voltar, passar na cabeça de vocês, eu sempre estou aberto para conversar sobre isso. Tá bom? Ótimo, Otávio. Excelente. O Otávio é muito acessível, gente boa. Então, pessoal, aqueles que tiverem interesse,
pode me pedir o e-mail, que eu terei o maior prazer de fornecer o e-mail de Otávio, certo? Deixa aqui registrado e gravado, né? Eita, gravou, foi? Foi, nós gravamos, sim. Agora eu vou ter que responder todo mundo. Tem que responder. Sempre responde. Tá bom. Tá bom, Otávio. Pessoal, por hoje é só. Otávio, um grande abraço novamente. Nos vemos na próxima segunda-feira, pessoal.